E aí, vamos lá? Pouquinho de Bíblia, porção diária. Eu hoje aqui com esse óculos, né? Eu enxergo de longe, né? Eu não enxergo de longe, eu enxergo muito bem de perto. Então, às vezes, eu preciso tirar e colocar o óculos e, né? Eu vou aqui gravar esse vídeo de óculos. Só um quebra-gelo para a gente iniciar, tá bom? Porção diária, pouquinho de Bíblia todos os dias. A importância de você ler a palavra do Senhor todos os dias. E aqui a gente tem um sistema, né? Uma metodologia, um capítulo por dia, todos os dias. Eu pego aqui um versículo, fazemos aqui um contexto, né? Dá uma pequena explicação, aplica na nossa vida, mas o vídeo tem a intenção de que você seja levado a ler a Bíblia um capítulo por dia. Importante que seja sequencialmente, para a gente entender a história e também completar o ciclo da Bíblia inteiro. E a gente vai lendo. Não se preocupe com a quantidade que tem que ler, que falta de ler, o tanto que você leu, não se preocupe. Se preocupe com o dia, com o capítulo que você leu por dia, pela mensagem, pelo texto, né? Pelo que a palavra possa ser aplicada na sua vida, e ali Deus está te conduzindo. Então leia a Bíblia um capítulo por dia. Se inscreva no canal Eniton Faria, Eniton com H no YouTube. Se inscreva também no Instagram, né? Se inscreva para que a gente possa ter maior visualização, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e mais pessoas se entregar à leitura da palavra de Deus. Então se inscreva, dê o joinha lá, o like, né? E compartilha com uma pessoa apenas, num grupo. Uma pessoa apenas, e cada um que vê compartilhar, a gente já está multiplicando muito e levando as pessoas a lerem a palavra de Deus. Essa é a intenção da gravação desse vídeo aqui. Então, Eniton Faria, se inscreve no canal, ative as notificações e aí junto a gente vai levando a palavra de Deus para mais pessoas, tá bom? Eu estava lendo aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 16, no versículo, iniciando já está aqui. Mal Davi tinha passado pelo alto monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos, carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. E o rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? E aí Ziba respondeu. E aqui eu quero dar um pequeno intervalo aqui e criar um contexto em cima dessa resposta de Ziba, né? Ziba respondeu, logo que o rei Davi perguntou por que você trouxe essas coisas, Ziba respondeu: eu trouxe os jumentos para que a sua família monte, eu trouxe o alimento para que você se sustente e tal. Mas não é isso que o rei Davi perguntou. Ele não perguntou para quê, ou por quê, ou para quem. Ele perguntou por que você trouxe essas coisas. E quando existia essa pergunta, por que você trouxe essas coisas? Aqui possivelmente Davi estava levando em consideração o seguinte: Ziba era criado de Mefibosete. Mefibosete, quando o rei Davi assumiu o reino após a queda da morte de Saul, ele perguntou se tinha alguém da genealogia de Saul, de Jonatas, né, que era filho de Saul, que ele pudesse honrar. E aí Ziba disse: tem Mefibosete, que é filho de Jonatas, neto de Saul. E aí o rei perguntou onde ele está. Ele falou assim: está na casa de Maquir aí, né? Está sendo cuidado por uma pessoa, porque quando aconteceu todo o problema ele fugiu, tinha até um problema de ser aleijado e tal. Então ele está sendo cuidado por uma pessoa. O rei Davi falou assim: não, traga ele para mim aqui que ele vai comer na minha mesa. E Ziba, você a partir de agora vai devolver, por ordem minha, vai devolver todas as terras ao Mefibosete, e você agora vai cuidar das terras deles e trazer todas as provisões, ou seja, você vai ser servo de Mefibosete. E assim foi. Só que quando o rei Davi teve que fugir de Absalão, seu filho, Ziba logo saiu em favor do rei Davi e abandonou tudo o que tinha. Né? Ele se dedicou ao rei Davi, a quem ele sabia que era rei por direito. E Mefibosete, que era o que tinha sido agraciado por Davi, o deixou servindo a Absalão, né? Ficando lá com a intenção de ficar com as coisas todas que o rei Davi tinha dado para ele. Ou seja, ele preocupou-se mais com as coisas de que o rei tinha dado do que com o próprio rei. E Ziba não fez isso. Ele disse, a pergunta, agora eu repito ela, diz assim: por que você trouxe essas coisas? E
Possivelmente ele estava perguntando assim, por que não foi Mefibosete, a quem eu agraciei, a quem eu favoreci lá atrás? E aí, Ziba não entendeu a pergunta, mas a gente pode aplicar ela para a gente aqui, né? Às vezes a gente está preocupado com as coisas que a gente tem, com as coisas que a gente ganhou, com as coisas que conquistou, com as coisas inclusive que Deus nos deu. Mas ele não deu para que a gente preocupasse com as coisas. Ele deu para a gente entender se quem estava dando. Então é a quem você serve e não as coisas que você tem. Você não serve a coisas, a pessoas, a situações e a momentos. Você serve a um Deus que vai em momentos estar sempre com você. Seja eles momentos pequenos, momentos grandes. Seja ele em vales, em dificuldades ou em montes, em alegrias. O Deus a quem você serve será com você. Agora o que você tem que entender é que você vai passar por tribulações como eu e todos nós, mas a gente tem que entender ao Deus que servimos e Ele vai nos sustentar, Ele vai sempre, sabe, voltar atrás, nos agraciar, dar aquilo que a gente perdeu, devolver o que é nosso por direito. Mas para isso a gente tem que estar alicerçado nele, sabe? Tem que estar linkado na vontade dele, tem que estar lendo a palavra todo dia, para que em momentos difíceis a gente suporte, porque ele vai estar conosco no vale. E em momentos alegres, a gente agradeça e seja grato e entenda, Ele está em todas as coisas. E quando a gente está nele, a gente tem a paz que excede o entendimento humano. Então faça assim. Não se preocupe com as coisas, com as situações, com o momento, sabe? Ontem a gente tinha 10 anos, hoje 20, 30, agora 50. E Ele vai conduzir em todas as etapas das nossas vidas. Mas para isso a gente tem que estar alicerçado na palavra, a gente vai ter essa paz. E Ele vai nos conduzir por às vezes em momentos difíceis, vales, e grande e muitas vezes em momentos alegres, porque quem está nele tem a paz, tem a alegria verdadeira, tem a força que vem de Jesus. Leia a Bíblia um capítulo por dia, que leia comigo, se inscreva no canal, compartilhe isso, né? Esse vídeo, para que a gente possa ter essa esperança, essa alegria no coração de estar servindo ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é conosco. Obrigado porque o Senhor tem nos mostrado a quem servir, Pai, a quem estar dedicado, não a coisas e a pessoas, não se preocupar com coisas momentâneas que vão passar, Pai, e sim com a eternidade que vem do Senhor, com o Senhor que tem nos conduzido até o fim da jornada, Pai, por todos esses anos de nossas vidas. Por favor, ajude aqui a gente compartilhar esse vídeo, Pai. Aquele que ficou até aqui comigo nessa oração, que compartilhe esse vídeo com uma pessoa apenas, com um grupo, né? E que as pessoas possam entender que esse vídeo tem um propósito de fazê-las ler a Bíblia, que no nosso sistema é um capítulo por dia, Pai. Em nome de Jesus, nos dê força para prosseguir, perseverar no Senhor e na Tua palavra. Amém? Amém? Compartilhe esse vídeo.